Hoje eu quero te mostrar uma das coisas mais poderosas que vai fazer qualquer homem na face da terra entender que você não é qualquer uma. E eu vou provar para você o quanto isso é importante, o poder das palavras que você, a partir de hoje, vai aprender comigo. O quanto que a comunicação faz todo sentido e pode mudar literalmente a sua vida da água para o vinho. Mas quando eu falo de comunicação, eu não estou falando de apenas dizer palavrinhas. Existe um contexto de posicionamento firme, com leveza. Mas antes, vocês que estão nesse movimento, acredito eu, do Mulheres Incríveis, eu preciso que você escreva aqui: eu mereço ser amada. Porque eu não aceito mulheres meia boca. Eu aceito mulheres inteiras, por completo. Por mais que a sua vida esteja numa situação, ó céus, eu quero que você escreva aqui: eu mereço ser amada. A nossa missão, a minha missão, é ajudar você a enxergar o quanto você tem um valor incrível. E se eu conseguir atingir pelo menos 10% disso, já estou satisfeito e sou grato a Deus. Mas, você sabe qual que é o erro mais comum de muita mulher por aí? E não entendem, não enxergam, não entendem de verdade. Presta bem atenção, porque isso daqui vai mudar completamente a sua história no relacionamento de uma vez por todas. Tem muita mulher que diz assim, o tempo todo assim, ó: você não me ama, você não tá nem aí pra mim, você não se importa comigo. Você acha que esse jeito de se comunicar vai fazer um homem ter interesse por você? Primeiro vamos começar a entender que a mentalidade masculina é irracional. Racionalidade é como se fosse matemática, 0 e 1, lógica. E aí vem você, emotiva, cobrando, dando o chilique. Eu não estou dizendo que a culpa é sua, pelo amor de Deus, me entenda. O que acontece com a cabeça desse homem? Ele não sabe processar isso de forma inteligente, positiva. Ele entende que quando você está para baixo, quando você não se ama, você é literalmente o problema em pessoa. E aí o que faz esse homem entender? E muitas mulheres usam isso: você não me ama mais, você era um cara incrível, esse negócio... E aí você vai vomitando isso. Eu faço de tudo para você. E você não me valoriza, você não tá nem aí pra mim. E aí você implora, você corre atrás, você chora, você dá chilique. Eu prometo a você e garanto a você que essa live não vai ser grande. Pelo contrário, ela vai ser em minutos. Mas o que eu tenho pra te dizer é tão cirúrgico que vai mudar completamente a tua vida. Existe uma palavrinha pequena que, se você usar ela como contexto da tua vida todos os dias a partir de hoje, aos poucos, você pode garantir um relacionamento melhor. Mas quando eu falo de comunicação, e essa certeza eu ensino muito bem no Mulheres Incríveis, que é, né, você vai logo estar nessa segunda etapa, o que é isso? A comunicação, ela precisa ser antes de qualquer palavra que você diz. Antes que você abra a boca, as pessoas precisam entender que você tem um posicionamento firme, um posicionamento de uma mulher que não aceita migalhas, um posicionamento de uma mulher que já passou muito perrengue, mas que cada perrengue construiu um tijolinho por tijolinho de uma mulher forte, que encontrou respostas. Não é a Zezinha da esquina que fica: meu Deus, o homem não me ama, o homem não me valoriza. Chega com esse balalé, chega com essa lorota. Você é muito mais do que isso. Você é muito mais do que: o homem não me ama, o homem não tá nem aí pra mim. Oh, Deus! Você tem que enxergar que você não precisa de alguém para ser completa. Você já é completa. Mas enquanto você não entende isso, você fica caçando isso em homem. E aí você cria uma confusão danada, porque a insatisfação faz você criar isso. A insatisfação faz você correr atrás de homem. Por quê? Faz você nunca achar que ele é o homem perfeito. E aí você fica criando motivos para invalidar esse homem, para ser do jeito que você é, emasculando ele, a meninona da mulherzona. Agora, Duancles, qual é a palavra mais poderosa que, se você pudesse me falar agora para eu começar a construir? Se a gente está falando de posicionamento, a gente está falando de um jogo aqui que tem um monte de coach mestre, balela de vender um curso de 2.000, a mentoria de 5.000 reais. E aí você compra, parcelado 12 vezes no cartão. E aí um cara igual eu, que estou entregando muito conteúdo para vocês, estou entregando... Você sabe que lá no grupo muitas das mulheres já estão enfraquecidas, eu acho.
Porque elas criam um movimento, daqui a pouco elas criam um motivo que querem. Olha pra você ver como que eu testo isso. Como eu começo a testar a psique da mulher. Ela quer o motivo para mudar de vida, ela escreve o motivo para entrar no grupo para mudar de vida, e quando ela está nesse lugar, ela fica insatisfeita, e aí ela sai. Eu tenho pavor desse tipo de gente, que não tem conclusão com nada, mas vive no beco da esquina. Me ajuda, o homem me deixou. Pergunta se ela viu uma live, pergunta se ela está participando do movimento, pergunta se ela está participando das missões. Não tenho tempo, mas tempo para ficar chocando o homem você tem. Tempo para ficar mamando saco de homem você tem. Desculpa a expressão. Tempo para ficar implorando pro sentimento de homem você tem. Tempo para ficar morrendo no beco das aflitas você tem. Mas não tem tempo para crescer. Não tem tempo para se desenvolver. Mas tempo para ficar falando, escuta a minha conversa, por favor, me ajuda, porque o homem me deixou. Eu não tenho tempo para isso. A minha vida é preciosa demais. Eu nem jantei. Saí do estúdio agora, passei a tarde inteira resolvendo problema, ensinando funcionário, gravando vídeo. Saí agora, já vim pra cá, engoli um sanduíche ali mais ou menos e já comecei com a live com vocês. Mas cadê as mulheres que deveriam estar aqui? Não querem. E por que você tá falando isso? Porque isso aqui é de praxe. Tem um monte de gente que quer mudança de vida, mas não move uma vírgula. E aí você tem que ter dó dessa pessoa, você tem que ficar com, eu não tenho, né? É porque não saiu o que eu quero, estou muito feliz, estou a cada dia. Parabéns, né? Você é um exemplo. Cheguei da academia agora, parabéns, Dri. Agora, vamos começar a entender essa linha de raciocínio para você começar a crescer? Isso aqui é muito importante, com todo respeito, né? Hoje eu tô com energia no 220. Eu vou te ensinar uma palavra, deixa eu te ensinar uma palavra que ela tem um poder absoluto. Ó, aparelho de pressão. Acho que eu vou até medir minha pressão aqui agora, porque para ver se eu tô bem, né? Porque coloquei errado. Eu vou te explicar um negócio que você vai se surpreender. Uma palavrinha. Eu tenho um aparelho, gente. Vocês não sabem que eu tenho problema de pressão, né? Agora vocês ficam sabendo. Eu quero só ver se tá tudo ok minha pressão. Porque eu comecei uma live violenta aqui. Eu falei, peraí. Só um minuto. Vamos ver se você tem paciência. Eu tô treinando você. Se você consegue ficar um minuto. Vai estar alto, porque eu tô agitado. Quero usar o poder incrível que eu sei que eu tenho. Paulinha Pedrosa. Pra mim é um compromisso essas lives. Eu amei tudo que eu vi e aprendi. Vocês estão sabendo Mulheres Incríveis, né? Quem que vai participar do Mulheres Incríveis? Não vai dar? 14/9. Tá alta. Mas quem que vai participar do Mulheres Incríveis? A segunda etapa do Mulheres Incríveis, né? Fala, eu vou, não perco por nada. Escreve aí. Vamos lá começar a usar esse negócio aqui? Eu quero usar essa palavrinha aqui para vocês, que é o seguinte. Existe uma palavra que ela tem uma conotação tão importante, que é a palavra percebo. Imagine só o seguinte, percebo. Percebo é uma palavra que você vai usar no contexto da comunicação. Ela inclui você numa conversa participativa sem ser uma ameaça. Se o cérebro do homem, ele processa 0 e 1, se você entra com emoção demais, ele processa como confronto. Então imagine quando você quer conversar com um homem e você fala assim, você não me ama, você não tá nem pra mim, você é o frio, você é o distante, você é o... seja lá o que for. Porque tem homem que dá vontade de quebrar umas tapaué, não, né? Porque tapaué é muito caro. Mas dá vontade de dar umas paneladas na cabeça dele, né? Porque não... Deus me livre. E aí você fica lá, gastando saliva, gastando tempo, gastando seja o que for, com o homem. Lá. E aí gera um momento de inflamação no relacionamento, porque como esse homem não sabe processar essa informação, ele emburra. Você já viu o homem que emburra? Vocês já viram, né? O homem, quando ele emburra, é porque ele não sabe processar a informação. Então ele precisa de um tempo para digerir isso, engolir, depois ele volta como se nada acontecesse. É normal. Isso, eu não sei porque que Deus fez isso. De vez em quando, assim, acho que comigo não rola muito isso não. Mas acontece de vez em quando você ficar mais reflexivo. Agora, veja bem, quando você usa a palavra perceba, é diferente de você usar ela para um diálogo de tipo, você não me ama, você não me valoriza, você não sei o que, você não tá nem aí. Agora você vai usar uma das maiores sacadas que durante anos eu aprendi
sozinho, ensinando mulheres, que vai ajudar. Existe uma das linguagens do amor que chama palavra de afirmação. Essa é uma das minhas linguagens, tá? E eu sei muito bem como ela funciona. Palavra de afirmação é como se fosse adjetivo de qualidade, depende do gênero. O homem, palavra de afirmação, funciona diferente do que para a mulher. Por quê, Fabi? Amor, carinho e atenção para uma mulher é uma coisa. Para um homem é outra coisa. É por isso que você acha que às vezes o homem está frio e distante, porque é baseado na percepção sua, que às vezes está carente por não se cuidar de você. E aí você espera do outro que você não tem, mas não é isso que eu quero falar. É muito fácil você lidar com o ego masculino, desde que você tenha a estratégia certa e saiba usar isso. Imagine só, você vai conversar com esse homem e fica lá, só culpando ele. Agora eu vou te ensinar um negócio que ativa esse ego. Você vai usar, quero muito fazer, vai fazer. Toma essa decisão. Dia 7 e 8 eu abro as inscrições. Imagina só o seguinte. Você vai usar a palavra de afirmação baseado no adjetivo de qualidade. Porque existe um conceito que chama ciclo insano do relacionamento. Eu estou desacelerando, vocês estão percebendo, né? Isso é intencional. Que eu estava muito ligado no 220. E aí existe um negócio que chama ritmo insano do relacionamento, aonde a mulher quer se sentir amada e o homem quer se sentir respeitado. E é por isso que gera muita briga, porque ela se sente não amada, ele não se sente respeitado. Quando um dos dois decide virar a casaca, aprende o conceito certo, você fala na linguagem do outro, ativando o ego do outro. Porque, na verdade, a comunicação, muitas vezes, ela vai ativar o nosso ego. E o homem é muito fácil. O homem, quando você confronta ele gosta de ser o sabichão. E aí você vai usar isso a seu favor. Suponhamos exemplo clássico aqui na prova. Eu quero te dar como exemplo claro isso aqui. É o seguinte, olha só. Vai conversar com o homem. Em vez de você falar assim, faz isso, e não sei o quê, e não sei o quê, eu tô chateada, e que não sei o quê, você vai fazer isso aqui, ó. Meu bem, eu percebo. Antes de usar o percebo, meu bem, você é um cara tão incrível. Eu admiro as suas qualidades, como que você trabalha e tem essa inteligência, essa capacidade, isso são gatilhos da psicologia persuasiva. Então você atiçou o ego. Por mais que ele não seja do homem, não é assim, profetiza, minha filha. Declara. Glórias, né? Declara. Você vai usar isso. Por quê? Porque isso ativa o ego e o homem começa a perceber que você olha para aquilo que ele faz e é onde que ele mais se sente respeitado. Quando você fala que ele pregou um quadro torto na parede, vai lá, fala, não corrige o quadro não. Daqui uma semana, quando você for faxinar, você vai lá e corrige. Porque você invalida a capacidade dele fazer. É igual uma vez, quando eu casei, eu fui inventar de lavar um vestido da minha esposa com uma boa intenção. Lavei esse vestido, acreditei, né? Aí, tá aqui, o tempo todo falando sobre ex. Meu ex-marido quer voltar. Aprende sobre a live. Depois você fala sobre ex. Nós não estamos falando sobre homem, não. Nós estamos falando sobre você. Com todo respeito, tá? Aprende a se amar. É isso aí. Você tem que se curar. Eu não estou falando em grosseria, não. É só te dando o papo reto. Pra gente focar no assunto. Não é momento de falar de homem agora. É momento de falar sobre você. Então, o que acontece? Eu fui inventar de lavar esse vestido. Eu já falei isso em algumas outras lives. E aí, na boa intenção, eu joguei dentro do tanquinho, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha máquina de lavar, era tanquinho. Peguei esse vestido. Quando ela chegou, eu tinha arrumado a casa, né? Tinha feito essas coisas, tudo de casa. E aí ela chegou e foi ver o vestido. O que aconteceu? O vestido estava estragado, porque você jogou um vestido na máquina no tanquinho. E aí você pensa, o que era para ser glória, benção. Ô, glória, vai ter namoro hoje, vai ter surucutico hoje. Foi briga. E eu aprendi. Só que diante dessa briga, claro que eu fui amadurecer depois, quando aquela intenção acontece, tudo bem, eu errei, ela também errou, você invalida. O homem perde a motivação de fazer qualquer outra coisa com você. Ele vai lá, por exemplo, você fica falando, coloca o copo não sei na onde, coloca a cueca no cesto. Aí o dia que ele decide fazer, ele faz mais ou menos. Você vai lá e fala, não serve nem para colocar a cueca do jeito. Você invalidou. Acabou. Ele não vai fazer mais. O dia que ele lava as louças, lava só metade, deixa a outra metade e deixa a pia toda molhada. Você vai lá e fala, não serve nem para lavar. Homem desse não presta. Aí quando ele faz o surucutico com você mais ou menos, você vai lá e invalida ele. Não dá conta nem de ficar 5 minutos, né?
Meu Deus do céu, que homem é esse? Aí você vai lá e invalida. Aí sabe o que acontece? Não é só o surucuti que o homem fica doidão. Sabe o que acontece? E você invalida a capacidade desse homem querer fazer de novo por você. E aí ele não vai fazer. Nunca mais. Por quê? Travou. E a cabeça dele é um miolinho desse tamanho, porque se a cabeça é racional, só processa 0 e 1. 0 e 1, né? 0 e 1. Por quê? Porque isso é lógica, é matemática. Racionalidade só entende dessa forma. E aí vem você com toda essa, parecendo a galinha, né? O que acontece? Trava. Não estou dizendo que você vai ficar vivendo isso em órbita, orbitando em homem. Beleza, eu estou te ensinando um segredo. Fez alguma coisa? Espera, elogia a capacidade dele fazer, porque a capacidade dele fazer, se o homem está arrumando a casa para você de vez em quando, fazendo algo, ele está sacrificando o ego dele para te honrar. Mesmo que seja do jeito errado dele, mas ele está te honrando. Colocou o lixo para fora? É difícil para um homem fazer isso. Não vai cair a mão dele não, mas ele fez. Aí você vai lá e... Então você elogia na capacidade mínima que ele fez. Na próxima vez ele vai fazer. A gente vai chegar numa linha aqui de raciocínio que logo vocês vão, né, entender mais claro isso aqui. Então você elogia ele usando palavras de afirmação para que esse homem se sinta respeitado. Para que esse homem se sinta respeitado. Isso é que você não tem noção, uma das armas mais poderosas que fustiga e mexe com o ego do homem. É como se você tivesse o controle na mão dele. Aí fica esses coach balela te vendendo terapia e te vendendo curso, mentoria de R$5.000, você compra. Vou te ensinar a ser a diaba invertida. Dá o chá de pepeca gorda no cremildo. Gente, eu tô te ensinando o óbvio. Do que é. Funciona. Do que eu estudo, do que eu tenho 40 mil alunas, do que eu tenho 2 milhões de seguidoras, do que eu pratico na minha casa e entendo e sei como que eu funciono. É um homem ensinando para você como eu funciono. Então, lidar com esse ego é como se você tivesse a chave desse homem nas suas mãos. Você não vai ficar dando esse... Você me ama! Você começa um diálogo assim. Meu bem, eu tenho sim notado que você é um cara tão esforçado. Duan, vou falar isso todo dia, toda hora, vai ficar chato. Não, de tempos em tempos, senão fica disponível demais. Você é um cara tão massa, esforçado, vejo o quanto você trabalha. Como que você tem essa inteligência toda, né, para fazer isso? Mexer no celular, dirigir o carro, né, não pode. Trabalhar, e às vezes você não demonstra que você estressa. Como que é ser um homem? Aí ele começa a perceber que você está notando as responsabilidades dele e ele se sente. Não é o quanto você faz comidinha pra ele. Faz comidinha, tá? Pode fazer. Não é o quanto você fala que ele é lindo, bonito. O homem não quer saber disso, não. Ele quer saber se você avalia a importância dele em ir pra guerra todos os dias. Olha isso aqui tanto que é importante. Em ir pra guerra todos os dias. Isso se você reconhece isso. Aí, usou esse termo. O que você vai usar agora? Sequência da palavra que eu te disse, que é percebo. A palavra percebo, aqui, ela é o seguinte. É complemento da palavra de afirmação. Percebo vai te dar inclusão. É como se estivesse abrindo o ego desse homem agora. Agora você está abrindo mesmo o ego. Por quê? Vai fazer você deixar de ser uma mulher confronto para ser uma mulher posso escutar ela. Então o que acontece? Você está fazendo... Eu estou contando uma história para facilitar o seu entendimento, que até uma criancinha de 5 anos entende o que eu estou falando. Para ficar mais fácil. É claro que você não precisa fazer esse teatro todo que eu estou falando. É só para ficar marcado na sua mente. Então, o que você vai acontecer? Meu bem, você é um cara massa, mas eu vejo que você trabalha tanto, é esforçado, mas eu percebo que a gente deu uma esfriada. Tá acontecendo alguma coisa? Quando você faz isso, você se inclui no problema em vez de acusar. Você está me traindo? Você vive no celular? Meu bem, eu percebo que nós estamos um pouco distante. Eu, tu, nós, ele, vós. Existe o eles, que é o nós. Eles não, que é o nós. Então, quando eu digo nós, é time. Eu estou no mesmo time que você. Está acontecendo alguma coisa? E ele vai falar para você. Olha, estou passando os problemas, ou talvez não fala. Ele não quer você como psicóloga dele. E tá tudo certo. Você acha que aqui em casa eu tenho que ficar falando dos problemas, às vezes financeiros que eu tenho,
e criando limitações e dificuldades e medo na vida das minhas mulheres? Dificilmente. Porque isso é da natureza de um homem. Ele tem que aprender. Homem, às vezes, desabafar? Tem. E muitas mulheres têm que olhar para um homem, às vezes, que ele passa por perrengue. Que nós passamos por dificuldades e que ninguém tá nem aí. Quando chega a data do Dia dos Pais, pouco se importa. Mas quando, não tô querendo aqui desabafar não, quando chega a data das mães, cria aquela filosofia toda. Por quê? Porque eu tô tudo bem. Eu não tô me importando se alguém vai gostar de mim, porque homem é para ser assim. Mulher é para ser cuidada. Homem é para dar a vida por ela. Isso é o papel de um homem de verdade dentro de um relacionamento. Mas enfim, o que acontece? Olha aqui, vamos usar isso na prática? Tudo bem? Você é um cara massa, inteligente, mas eu percebo que às vezes você fica mais no celular. Está acontecendo alguma coisa? Percebo. Conexão com palavra de afirmação, com problema, inclusão nesse problema sem acusação. Ele digere isso de forma mais prática. Quer dizer que isso todas as vezes vai funcionar? Depende do estado da relação. Como que vocês estão construindo isso? O relacionamento já está inflamado? O que é a inflamação do relacionamento? Existe uma coisa que dilacera com o passar do tempo um relacionamento. Sabe qual é? Sabe qual é o nome dela? Rotina. Existe um termo que a gente usa, e inclusive na psicanálise e na psicologia, que fala assim, fase do encantamento. Todo relacionamento passa por ela. Ela dura de 6 meses a 2 anos. Quando a rotina entra numa relação, o casal já não tem mais química forte, faz sexo pouco, não tem aquela beijação. Você pode ir numa praia, num clube, você pode ver os casais que estão mais se beijando na piscina, é casal de solteiro ou recém-casado. Porque os casados estão sentados naquela cadeira de praia, mexendo no celular, um do lado do outro, o homem barrigudo, e não estão nem aí. Os recém-namorados, casados, estão lá no grude-grude, no beija-beija, né? Por causa da química, fase do encantamento. Passa-se 5 anos, 2 anos, 10 anos, já não tem essa química. E como que a gente fortalece essa química? Posso dizer. Como que a gente não deixa a rotina? Existem duas coisas. Quando eu falo de posicionamento, eu não estou dizendo que posicionar é ir para academia e ficar gostosona, não é, Fabi? Diga comigo todos, amém? Brincadeira. Não é ir para academia e ficar gostosona. É crescer. É se posicionar. Mas antes de qualquer coisa, preciso ter uma mentalidade fértil. Mentalidade fértil é entender. O que mesmo eu estou fazendo nesse relacionamento? Por que eu estou me doando tanto? Eu negocio meu valor por migalhas? O que é isso? Agora há pouco eu estava falando para uma das minhas alunas. Que o seguinte, a gente tem que ter a humildade para olhar para dentro de si e mesmo diante da desgraça, diante da tristeza, diante da guerra, a gente tem que olhar para isso e tirar como aprendizado. Porque se você está vivendo uma situação ruim, foi porque você escolheu essa pessoa e está aceitando que essa pessoa faça com você, e aí você criou uma versão de uma mulher fraca. E aí, o que acontece? É uma autorresponsabilidade, eu preciso assumir isso. Só que quando eu não olho para isso com um olhar de humildade, eu começo a culpar os outros, a culpa é dele, ele que faz isso, eu passo a bola para o outro. E eu esqueço de aprender. Eu deixo de crescer. Você sabe o que mais faz um ser humano crescer? É as porradas que ele leva. É as pedradas que ele leva. Porque a árvore frutífera, quando ela está dando fruto, ela já levou muita pedrada. E ela vai levar pedrada. Não pense que quando mais você crescer, quanto mais incrível, joia, você não vai passar perrengue? Vai passar perrengue. Porque árvore frutífera leva pedrada. Capite? Hoje e esses últimos dias, eu não sei porquê, mas alguém me perguntou, Duancles, me fala uma coisa. Como que você lidar com a circunstância dos problemas que acontecem diariamente na tua vida? Porque às vezes acontece perrengue, acontece. Deixa eu te falar uma coisa. Tá vivo? Então você tá passando num processo que chama jogo. Tem hora que vai ter um desafio facinho. Que você, só de olhar, você já resolveu. Mas tem hora que vai vir umas tranqueiras. Tem hora que vai vir umas bombas atômicas. Tem hora que vai vir uns mísseis.
Tem hora que vai ter uns caba-rabo que vai fazer você rastejar e ter que andar igual soldado do chão. Mas é o treinamento que você vai tendo, com os perrengues que você vai enfrentando, que vai fazendo você aguentar rojão. Diga de passagem uma coisa muito interessante, né? Esses dias, graças a Deus, Deus tem me dado uma capacidade de evoluir muito o meu conhecimento, mas eu não perco o senso de comunicar de uma forma com uma criança de 5 anos. Eu sempre falo isso. Quando você vai para academia, no primeiro momento que você começa a fazer barra ou qualquer outra coisa de atividade física, sua mão não tem calo. E aí, com o passar do tempo que você vai fazendo, os calos é a maneira que o seu corpo encontra para fazer você ter resistência para aguentar o processo. Só que o problema disso aqui é muito mais a fundo, ou mais afinco. Muitas vezes nós precisamos calejar o nosso cérebro, não é alienar o nosso cérebro, para que a gente aguenta os rojão e as bombas atômicas que vão vir para a nossa vida. Quando eu olho para um problema, olha, eu estou olhando para um problema, eu estou no problema, e eu não me posiciono, e eu fico falando, a culpa é dele, a culpa é dele. A culpa é realmente dele? Não. Porque culpa é um sentimento que escraviza. Isso é transferir autorresponsabilidade para os outros. Por que o outro faz todo tipo de tranqueira comigo, me judia, me trai, não me ama? Deixa eu te falar, não faz nenhum sexo gostoso com você, quer jogar você na parede igual uma lagartixa. Quebra as pernas da cama, faz 50 tons de cinza, Christian Grey. Faz no elevador, na praia, cuidado, senão você vai preso. Dentro do carro, nossa. Deixa eu colocar um negócio aqui, YouTube. Você precisa aprender a calejar seu mindset para aguentar os rojão, para aguentar as bombas atômicas que vão vir. Ou você acha que não tem problema? Sou igual mulher, né? Toda hora passando a mão no cabelo. Mulher que fica assim, ó, toda hora, né? Então, o que você acha? O prego que abre e sai é martelado, ditado japonês. Prego que abre e sai é martelado, ditado japonês. Boa essa, viu? Então, olha só, como que a gente precisa entender sobre isso? Posicionamento não é fazer de tudo para alguém. Quando você usa esse contexto da comunicação, palavras, uma vez, uma de minhas alunas, ela dizia o seguinte, do Anclis, aqui em casa todo dia tem um pega pra capar. Eu falei, ops, pega pra capar é sinônimo de duas pessoas orgulhosas que não estão preparadas para resolver o problema. E aí, quando eu vejo essa coisa, é muito interessante, por quê? Porque eu sempre falo que é dois galudos tentando provar um pro outro que estão certo. Resolve? Vamos resolver? Não. Quando um baixar a crista e entender o jogo da parada, resolve a treta. Só que, para eu ter um relacionamento massa, a primeira coisa que eu preciso ter é cuidar da minha vida. E cuidar da sua vida, eu sempre falo, eu tô careca de falar, não é ir pra academia. Esse negócio tem que deixar de existir na sua mente. Porque senão você vai buscar a validação, você vai estar atrás de macho, você vai estar atrás de homem, e no final o que vai acontecer? Vai ser usada. A gente tem que entender que cuidar da nossa vida é permitir crescer. É permitir avançar. É permitir ser uma pessoa bem resolvida. Ser uma pessoa capaz de não aceitar tranqueira na vida. Agora, por que as tranqueiras vêm te assombrar? Deixa eu ver aqui, que tem um negócio aqui. Por quê? Deixa eu abaixar esse trem aqui. Por que a tranqueira vem te assombrar? Porque você não tem preparo. Deixa você começar a comer mal todo dia. Né? Deixa você começar a comer mal. O que vai acontecer? Agora, tinha uma amiga minha, uma aluna minha, que ela falava assim, Duan, eu tô quase ganhando neném e o meu marido não tem que arrumar o quarto e não arruma. Do neném, pintar, coisa de homem tem que fazer. Eu falei, como que você tá falando? Eu falo pra ele todo dia. Aquele imprestável, lazarento do cabaré. Ele não faz. Ela falava desse jeito, né? Aí eu falei assim, mesmo que você tá fazendo isso, quem que é que vai te escutar desse jeito? Você tá tentando chamar a atenção de quem? Hã? Aí ela parou. Deixa eu te ensinar o jogo certo. O homem não processa esse sentimento aí seu não, minha filha. Ela,
Mas como assim? Explica pra mim. Deu uma de Joãozinho sem braço. Eu que tô certa. Tem gente que faz dele. Eu que tô certa. Hoje uma falou assim pra mim assim. Mas eu me cuido e não tenho um relacionamento incrível. Será que mesmo que tá se cuidando ou tá buscando validação de homem? Será que tá se cuidando pro outro te notar? Será que tá crescendo pra viver uma vida massa ou tá vivendo pros outros? Hoje ouvi que os seus planos demoram a ser concluídos, porque não é para os outros. É isso aí. Eu passo por problemas, igual essa pessoa me perguntou, você não passa por perrengue? Passo. Inclusive eu tô passando. Hoje eu entrei no meu carro e falei assim, cara, eu não posso desistir. Cheguei aqui em casa, minha esposa, eu falei, não posso desistir. Inclusive amanhã é aniversário dela. Eu não posso desistir. Você acha que eu não choro? Choro. Tem hora que eu entro no meu carro. Hoje eu tava bem reflexivo, entrei, peguei o volante do carro assim, eu falei assim, cara, me dá uma luz, Deus. E eu segurei pra não chorar. E se eu tivesse chorado, chorava. Porque eu passo perrengue, passo problema de saúde. Sou igual a você. Eu tenho sentimentos, eu tenho dores. Só que pra gente que é homem é mais difícil. Você vai ficar conversando com quem sobre isso? Se você foi treinado a vida toda pra ser machão, com psicólogo? Com amigo seu? Hoje eu tava falando pra uma funcionária minha, eu falava o seguinte, eu não dou brecha pra homem que fica falando de mim, perto de mim, de mulher. Eu não saio como pingus, cachaceiro, na minha casa eu não aceito isso, e não vou na casa de cachaceiro. Por quê? Ambiência molda resultado. Eu não quero. Homem que... Olha aqui, a gostosa lá, ó, a gostosa. Não cola comigo. Vaza. Não, mas conta pra nós. Conta. Eu falo, minha esposa tá aqui do lado. Você não tem vontade de trair sua esposa, não? Eu falo, você quer a verdade? Vou assustar você. Eu sou muito pior do que vocês imaginam. Mas que é assim? Não, você não é pior do que você imagina. Vamos me dizer que no seu... Sozinha na sua solitude, você não é pior. Não tem aqueles pensamentos, né? Aqueles de matar aquela pessoa que te machucou. De se vingar daquela pessoa que te fechou no trânsito. Ah, vai me dizer que você não tem. Vai me dizer que você nunca teve uma dor de barriga, que custou segurar e... Um dia eu quase me no carro. Porque eu bebi muita água, eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí me perguntaram, você não tem? Credo. Eu falei, isso aqui é a carne? Isso aqui é carne, não é? Carne não peca? Carne não tem desejo? Só um trouxa que falaria pra você, um lábio de jacaré, não, eu sou perfeito, você é incrível. E aí eu falei, todo dia, porque eu sou pior do que você imagina. Não pior de trair, porque isso não faz parte da minha mentalidade. Mas como assim, general? Deixa eu te falar uma coisa, não confunda instinto com caráter. Eu não brinco com isso. Eu posso ter instinto de homem. Eu posso ter instinto de homem e é normal. Instinto. Assim como você tem desejos. E esses desejos é normal. Quando você vê alguém interessante, um homem bem resolvido, que fala bem, que tem dinheiro na capanga, mas não só dinheiro, mas que faz você se sentir bem, normal. Agora, não é porque é normal que você vai pular a cerca. Eu tenho caráter. Isso é diferente de instinto. Caráter, instinto. Então, pra que eu vou me aventurar? Pra quê? Por causa de... Não vou falar aqui que esses dias uma amiga minha advogada falou. Pra quê? Tenho 41 anos, vou fazer 42. E hoje, é completamente diferente a mentalidade das pessoas, né? Então, quando a gente começa a entender esse ciclo de transformação, e eu prometo que eu vou terminar essa live, mas eu também passo por dificuldades, que você não tem nem noção do tamanho. E eu já estava dirigindo meu carro bem reflexivo e eu falei assim, Deus, em que situação eu entrei e quantos problemas eu tenho que resolver todos os dias? Você não tem noção de quantas pessoas estão debaixo assim, ó. E eu falei assim, hoje eu estava falando com minha filha falou assim, papai, se eu tenho que pagar tanta coisa, hein? Porque ela vê os processos, ela vê eu pagando um monte de coisa. Aí ela falou assim, filha, essa é a responsabilidade de um homem. Isso é responsabilidade minha. Não deixar faltar nada para vocês. Isso é minha responsabilidade.
E eu tenho um monte de gente debaixo de mim. Mas tem dia que você fala assim, cara, hoje eu não tô bem. Hoje eu não tô legal. E eu respeito isso. E eu olho pra isso e eu falo, o que isso tá querendo me dizer? O que isso tá querendo me dizer? E eu aprendo com isso. É um momento que eu tenho que voltar pra Deus? É um momento que eu tenho que falar mais com Deus? Não só nesse momento, mas em todos os momentos? Mas, peraí. É o momento de uma decisão, de virar o jogo, de aprender com isso. O que isso está querendo me dizer? Porque é nesse momento que eu vou passar para o próximo nível ou eu vou pular a etapa da prova. Não é prova que Deus criou, é as escolhas que a gente tomou. Então, é normal você passar, mas isso não define quem eu sou. Isso não define. Há muito tempo atrás eu decidi parar de fazer lives como essas que você está vendo aqui. Tem mais ou menos uns 3 anos que eu deixei praticamente de fazer lives como essa. E eu fazia quase todos os dias. Porque o digital, ele te consome. A internet, ela te consome. Imagina você ter 2 milhões de seguidores e toda hora um querendo dar pitaco na tua vida. Você tem que ter uma identidade clarificada e definida, né? Então, problemas eu tenho, dificuldades eu tenho e eu passo por elas. Só que o que me define é a identidade que eu tenho. Lembra do caráter? Lembra de quem eu sou? O problema, ele aponta para uma oportunidade de crescer, de uma solução. Se eu ficar focando só no problema, eu esqueço de crescer. E aqui mora o grande segredo. Qual é a oportunidade que esse problema está querendo me dizer? Porque talvez você não estaria jamais nessa live como a minha, se você talvez não estivesse passando por um problema. Entende? Então chorar às vezes é como aquele versículo, choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando eu entendo e quando você entende, existe um outro versículo que eu falei outro dia, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de morte. Entenda uma coisa, Deus não te fez, né? Duan, já pensou em fazer homens apaixonados? Algo voltado para os homens? Querida, eu escolhi trabalhar com mulheres. Não sei porquê, em qual sentido Deus me colocou assim. Tem muitos movimentos de homens por aí. Muitos, desde legendários a outros. E tá tudo certo, cada um faz o seu movimento. Mas eu vejo uma coisa, que a mulher é a essência principal de uma família também. Porque uma mulher, quando ela é o polo emocional curado, transformado, querida, você não tem noção do regaço que uma família se torna. Quando uma simples mulher, que se tornou rainha, Esther, decidiu entrar diante da sala do rei, Assuero, que nem podia entrar porque ela era a esposa do rei, a rainha, mas ela estava diante de um conflito e que poderia matar o povo dela. Então ela disse, eu não tenho nada a perder. Ou é tudo ou é nada. E naquela época só podia entrar diante da sala do rei quando ele estendia o cedro de justiça. Pode entrar. Ou seja, como se fosse, está confirmado, pode entrar. Se ele não estendesse isso, era como se fosse na infância, antigamente, dos pais antigos. Se o pai adulto estivesse conversando com outra pessoa adulta na sala e você passasse, o que é? Fala aí pra mim. Você sabe. O que acontecia? Você sabe. Naquela época do rei Assuero era morte. Podia ser a esposa dele. Né? Então ela decidiu entrar. E diante daquela postura, diante daquela posição, ela não quis confrontar o rei. Mas ela estava diante de uma situação que o povo dela ia morrer. Então ela foi diante daquele rei e o rei viu tanta postura nessa mulher. O rei viu tanta capacidade e ousadia de uma mulher sábia e incrível que ele estendeu o cetro, escutou ela, salvou o povo dela. Você entendeu o que é ser uma mulher sábia? É aquela que edifica a tua casa. Mas a tola é aquela que corre atrás, que não sabe ser um polo emocional equilibrado. A tola é aquela que choca homem e não entende. E eu falo sempre isso aqui. Se eu não estou olhando para mim, independente de eu ser homem ou ser mulher, isso aqui você precisa começar a entender, não é sobre homem, é sobre você. O que acontece na tua vida, inclusive prosperidade, relacionamento, não é sobre as pessoas que estão lá fora. É sobre quem você se está se tornando como uma árvore frutífera, quem você é para atrair
alguém na mesma altura que você. Se aparece um pangaré na tua vida para te machucar, significa que você não tem filtros necessários e não passa da Zezinha da esquina porque tá se iludindo com lábia de jacaré de homem que só fala meia dúzia de palavras e não sabe conversar. Sabe aquele homem pois é? Que fala pois é, né? Que não tem assunto? Tem um monte por aí. A realidade é que nós precisamos voltar para uma essência poderosa que muitas mulheres e muitos homens, que muitas pessoas estão se perdendo. Você não é a Zezinha da esquina, mas muitas vezes está vivendo como ela. Deus não te fez para ficar humilhando, se humilhando, implorando. É você que está vestindo as calças do relacionamento? Quando você coloca na tua vida um homem fraco, isso diz mais sobre você do que ele. Porque homem que não presta tem todo o beco. Pinguço, cachaceiro, jogador de videogame, mala, cafajeste, tem toda a esquina. Mas quando você amarra ele na tua vida e fica dizendo, eu não dou conta, eu faço de tudo pra ele, é você que veste as calças. E aí, quando você coloca um homem fraco na tua vida, quem vai ficar doente é você. Um homem de valor não é um homem romântico, que abre a porta do carro para você, leva flores no trabalho, talvez seja um narcisista disfarçado de lobo em pele de cordeiro, e você tá confundindo as coisas falando pra amiga, arrumei um homem, um partidão, hein? Você não tem noção, ele levou flores ontem no trabalho pra mim. Às vezes é um narcisista manipulando a situação pra você não conhecer ele. Porque um homem de valor, ele te inclui na vida dele. Ele projeta o futuro com você. Um homem de valor, ele te assume logo de cara. Um homem de valor, ele te respeita e não passa a mão em você em momentos desapropriados, principalmente quando não está num relacionamento. Um homem de valor faz questão de levar você em lugares bons. Um homem de valor, mesmo quando ele não tem dinheiro, ele é sincero com você. Um homem de valor, ele protege você. Mas se você não está encontrando esse homem de valor que tem, e não adianta vir me falar, porque a sua crença atrai pessimismo, sua crença atrai homem que bate em você. Quantas mulheres são abusadas e não tem coragem de olhar para si e falar assim, por que eu estou atraindo homens que me humilham? Por que eu estou atraindo agressor? Porque eu estou promovendo essa situação na minha vida. Só que eu não tenho humildade de reconhecer isso. Eu sou tóxico. E aí eu não percebo que às vezes eu crio uma confusão toda e faço as pessoas todas quererem me expulsar. Agora imagina dentro de um relacionamento com um agressivo que já tem compulsão a agredir mulher. Quando ele explode através da sua toxicidade, da sua dependência, que ele perde a paciência, que ele não tem capacidade, é peia. Ridículo isso, mas acontece. Ah, então você está culpando as mulheres? Não. Eu estou responsabilizando o porquê que você está aceitando Zé Ruela e nem sequer olhando para dentro de você e falar assim, por que eu estou sendo esse posto de mulher problema? Chega desse cabaré. Chega. Você tá vivendo como a Zezinha, sendo que Deus quer te colocar às alturas como a rainha. Tem muita mulher aqui, bijuteria, que poderia ser um diamante, é um diamante, mas tá vivendo nos esconderijos com homem fraco. Eu não sei, tá doente, espumando o canto da boca, tá ansiosa. Você sabe o que é ansiedade? É se ocupar com coisas que você não tem controle. Concorda comigo que quando você tem medo de um homem te trair, você preocupa com isso? O que é preocupar? É se ocupar. O que é isso? É antecipar aquele sentimento. Ele nem existe. Concorda comigo que você já está vivendo um sentimento de traição? Preocupação. Eu estou me ocupando antes do evento em si acontecer. Quem fica doente? Quem fica depressivo? Quem morre com o pé torto para cima, dentro do caixão? Quem morre? Você. É porque eu não sei, deve ser sem é tudo pra mim. Meu ex me deixou. Deixa eu te falar um negócio, vira um furacão pra você ver. Vira uma mulher incrível que você vai se tornar nos próximos dias. Cresça. Aprenda a se comunicar, aprenda a se posicionar, aprenda a se amar, aprenda a se valorizar, aprenda a dizer, aqui não, Zé Ruela. Para eu ter um relacionamento, para um homem ter um relacionamento comigo, ele precisa estar à altura do amor que eu mereço viver. Deixa eu te falar, Zé Ruela, né? Porque tem um monte de homem, às vezes você não precisa falar isso. Eu sou uma mulher para ter relacionamento sério, não para ficar ficando. Quer ficar? Fica com as piriguetes da rua. Não sou mulher para ficar.
Fica lá ficando com o homem que fica te enrolando, afofando o grilo, né? Adora! Quando aparece a carência, ela... Não sei por que ela aparece do nada. Eu sei por que não aparece. Porque tem uma tonta trouxa, me desculpa a expressão, que fica recebendo o peito cabeludo em cima dela. Aí você fica... Não sei por quê. Eu sei. Fica ensinando para homem te usar. O que é mais fácil? Né? Então, mudar essa percepção é diferente. Nós estamos num desafio do Mulheres Incríveis. Se você ainda não entrou nesse desafio, escreva aqui embaixo a palavra espera. Você vai entrar no meu grupo, você vai se cadastrar no nosso movimento. Hoje eu coloquei o desafio da carta. Mas todo dia tá rolando um desafio, todo dia eu falo com essas mulheres, todo dia eu envio áudios e converso com essas mulheres lá no grupo. Se você ainda não faz parte desse movimento, você escreva aqui, espera, você vai receber uma mensagem no seu direct para se cadastrar no nosso grupo. E aí você entra no nosso grupo. Mas você pode também clicar no link que está na bio do perfil, que tem lá em lista de espera, um botão vermelho, você vai clicar e entrar, se você não receber. Chega de cabaré. Dia 7 e dia 8 vai acontecer uma parada muito doida. Eu vou abrir, depois de mais de ano, as inscrições do Mulheres Incríveis. E eu tenho certeza que vai ser uma experiência de transformação na sua vida. Se prepare, porque eu sei que a maioria de vocês que estão aqui não vão deixar essa oportunidade passar. Não é sobre curso de R$2.000. Não é sobre treinamento de R$10.000 que você fica pagando por aí, te ensinando a plantar cocada para homem, bananeira para homem. É sobre se transformar. É sobre aprender. É sobre ter uma centralidade. Garanto a você que você vai crescer tanto. Você vai viver um processo de transformação que já está vivendo. Eu não abro mão de você. Você vai dar um jeito e não vai ficar fora desse movimento. Nós vamos crescer durante 30 dias juntos, aprendendo, mobilizando, crescendo, avançando, comunicando, assistindo aula, se movimentando, participando de algumas mentorias comigo. E nós vamos mudar essa parada. Por que eu sou chorona? Porque você tem uma criança ferida que fica buscando colo. Tem que parar com isso. É a maneira de você ficar tentando chamar a atenção dos outros. Como se fosse uma coitada. O dia que você curar essa treta sua aí, você vai parar de viver como criança e vai falar assim, peraí, por que eu tô vivendo chorona? Essa sensibilidade. Quem chora e fica desse jeito... Uma coisa é chorar, uma coisa é ser chorona. Chorona é um comportamento disfuncional de um emocional desequilibrado, de uma criança ferida que fica tentando manifestar atenção a todo custo, como se fosse uma forma de mostrar para os outros, não briga comigo. Quando você vai falar com a criança, eu tenho filho, eu sei. Você fala mais grosso, ela chora, não chora? Como uma autodefesa para você ter dó e piedade dela. Só que às vezes uma criança, na verdade um adulto com esse comportamento, ele cria o quê? Ele cria ranço nas pessoas. Porque as pessoas não têm paciência de ver um adulto. Imagina um adulto. Eu tô falando de chorando. Chorona. Não é chorando, chorar, né? Porque às vezes você chora. Eu choro dirigindo meu carro. Agora, por que tem esse descompasso emocional? Pode chorar? Pode, mas porque qualquer coisa tá chorando. Tem que tomar cuidado com isso. Tá? Estava com crise de ansiedade, entrei no grupo e estou sem crise. Graças a Deus. Parabéns. Amém. Glória a Deus. Agora, é difícil lidar com ingratidão, né? Porque você fica carregando o peso dos outros. Para que você está carregando o peso dos outros e vivendo mágoa dos outros? Vai viver a sua vida. Deus te fez com alça para você ficar carregando entulho dos outros? Por que você está vivendo com a ingratidão? Porque você fica criando expectativa nos outros. Fazendo de tudo para os outros. Quem que é o problema? Seu ou dele? Seu. Porque se você aprendesse a lidar com seus sentimentos e parar de fazer de tudo para os outros e reconhecer esses sentimentos, você ia ver que o problema da ingratidão não tem nada a ver com os outros, tem a ver com você, que cria expectativa em cima de alguém que não retribui. Por que eu tenho que fazer de tudo para homem? Quem que pediu? Ele pediu? Faça de tudo para mim, assina o termo, me empresta seu nome. As pessoas lá fora, você é obrigado a fazer isso. Alguém falou isso? Mas eu tenho que fazer para que as pessoas retribuam para mim do jeito que eu quero. Isso não é egoísmo? É pior do que ingratidão. É gente que não olha pra dentro e fala assim, peraí, tá verdade, viu, do Anclis? General, você tá falando a verdade.
Porque se a gente for olhar o sentimento de ingratidão, é porque eu estou criando expectativa em cima dos outros. Para que eu estou criando expectativa? De alguém que eu não comando, que eu não controlo. Natália Mendes, trabalho com estética, parabéns. Se todos os salões e clínicas fizessem isso, porque são lugares de mulheres com problemas emocionais. Chega lá como uma terapia. Querida, você vai assistir esse perfil desse cara aqui. Depois nós conversa. Quando você assistir uma live dele, um vídeo dele, aí você vem conversar comigo. Como não criar expectativa? Cuidando da sua vida, se ocupando com você. Lendo, estudando. Aí você para, crescendo. Por que você cria expectativa? Porque fica vivendo no beco das aflitas, com um monte de amiga com ambiência ruim, com um monte de amiga que não tem relacionamento incrível, dentro de casa, no escuro, debaixo da cama, porque quando tem depressão fica de jeito, assistindo televisão, engordando a mente de porcaria, assistindo jornal, corta isso da sua vida e começa a suar a calcinha crescendo. Começa a fazer uma atividade física, vai ler um livro por mês. Você lê um livro por mês, daqui a pouco você vai falar assim, meu Deus do céu, que chocação que eu tinha dos outros. Vai fazer o Mulheres Incríveis. Quem aqui topa o desafio de fazer o Mulheres Incríveis fala assim, eu. Dia 7 e 8 eu vou abrir as inscrições. Eu vou orar por você, para que Deus abençoe vocês, para que Deus resgate a sua vida, para que você entenda seu incrível valor. O desafio daqui não é brincar. O desafio aqui é mudança completa de mentalidade. Nós vamos fazer o regaço nesse cabaré, você não tem noção, já estamos fazendo. É um movimento sem volta. Às vezes faço isso, às vezes eles chegam com autoestima baixa e indico seu perfil. Tem delas que mudou de vida. Parabéns, Natália. Um beijo no seu coração. Não sei como uma mulher que inclusive segue você não se envolveu com um cara que era casado comigo. Aí eu descobri, não aceitei. Não sei como uma mulher que inclusive segue você se envolveu com um cara que era casado comigo. Aí eu descobri, não aceitei mais ele hoje. Ele mora com ela e ela achando que encontrou o alecrim dourado. Se até na igreja tem gente que tem problema, imagina, seguidora, né? 2 milhões. Olá, Duanclas, quero te agradecer por seu curso, né? Eu escutei cada detalhe da sua live, contratei o curso, amei, me ajudou, a minha vida mudou da água para o vinho. Parabéns. Gente, vocês ficam com esse negócio de vai ser caro. Que caro? Caro é o que vocês vivem. Você acha que R$2.000 paga o que vocês sofrem? Paga. Paga os depressivos? Paga o sofrimento de 10 anos que você vive? Treinamento meu aqui, se eu tiver um treinamento que custa mais do que R$500, tem algumas mentorias, né? Aí é diferente. Olha como investimento, isso é escassez, mentalidade de escassa. É caro. O que é caro para você? Se algo que vai ser um investimento na tua vida, vai transformar a tua vida, é caro? Caro é as bolsas que não te levam a futuro nenhum, né? Pode fazer de novo? Tá aí nada, não sei. Depois nós conversa. Não gosto que a aluna fique repetindo curso meu, não. Eu perdi a mãe, depois perdi meu marido e eu sou uma mulher forte, dependente. Estou 1 ano e não vou colocar parabéns. Vou orar por vocês, tá? Eu amo ler. Sabe quantos livros? Tudo bem, isso é bom, Paulinho. Eu leio uma média de 50 livros por ano. Mas não é para melhorar quem eu sou. Só que a questão de ler tem que colocar em prática. Eu estou ansiosa para ver logo. Muito obrigado pelo início. Amanhã eu não sei se eu vou conseguir liberar para quem está no grupo. Amanhã eu fiz uma aula exclusiva só para as mulheres do grupo. E acredito eu que se eu não conseguir liberar amanhã, eu libero depois da manhã essa aula. É uma aula que eu fiz exclusiva só para vocês, tá? Tem um presente dentro dela. Eu não sei se eu vou liberar amanhã. Se eu conseguir liberar amanhã, eu tenho que pedir minha equipe para acelerar e editar essa aula. Uma palavra para definir o que eu estou sentindo, gratidão. Estou num relacionamento de 16 anos e estou tentando salvar meu casamento. Você tem me ajudado muito. Parabéns. Deus abençoe. Nós vamos ajudar muitas mulheres a resgatar. Vou orar por vocês. Fiquem aqui. Se você ainda não entrou no grupo nosso, das Mulheres Incríveis, escreva Espera, tá? E aí você vai receber uma mensagem no seu direct ou você vai receber
Ou você vai na bio do meu perfil, tem um link lá. Você clica, e aí na lista de espera você clica no botão vermelho e entra, tá? Vou orar por você. Deus, eu sou tão grato pela tua presença. Quantas mulheres estão aqui aflitas, mas e quantas outras, através desse movimento, têm sido transformadas? Eu sou tão grato a isso e eu te agradeço, Deus, porque sem ti eu não sou nada. Não sou eu que mudo a vida dessas mulheres. Venha, Senhor, sobre a vida dessas mulheres, sobre a casa delas. Eu sei que muitas delas estão passando por dificuldades, Deus. Às vezes essa mulher não consegue se encontrar, se ver no espelho, Deus. Muda a vida dessa mulher, muda a sorte dessa mulher, que ela possa querer essa mudança. Deus, nós estamos fazendo um movimento que não é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui é transformação, Deus. Eu sei que muitas vezes o diabo, o inimigo tem se levantado contra esse movimento, mas em nome de Jesus, eu não quero parar. E que mais famílias sejam alcançadas, e que não sou eu que vou mudar o mundo, mas que eu possa ser pelo menos um beija-flor que está fazendo a minha parte. Restaura a saúde dessa mulher, a vida, o lar, a casa. Eu te agradeço por cada um. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você. Obrigado por você fazer parte da minha história. Gratidão a vocês todas. Eu não tenho palavras para dizer o quanto muitas de vocês fazem parte da minha história, do meu crescimento, da minha vida, do homem que eu me tornei. E eu não sou perfeito, mas todos os dias eu luto para ser um pai melhor, para ser um homem melhor, para ser um marido melhor. Obrigado. Todas vocês. Gratidão. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Lembre-se que você merece ser amada, que você é a pessoa mais importante da tua vida. Obrigado, Ivone.